Alquimia. A alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu notoriamente durante a Idade Média, reunindo vários elementos como ciência, arte e magia. A origem da alquimia é incerta. Alguns estudiosos acreditam que já era praticada em Alexandria e no Egito Antigo, e que permaneceu como a principal ciência da Idade Média nos séculos 5 ao 6. Entretanto, a alquimia chinesa, sem dúvida, é uma das mais antigas, com vestígios dessa prática em 4.500 anos antes de Cristo. Na Idade Média, os estudos alquímicos avançaram fortemente por meio da observação da natureza. Eram realizados diversos experimentos com a utilização de diversos materiais, muitos deles aleatórios e que no fim foram fundamentais para o desenvolvimento das ciências naturais modernas. Os egípcios, por exemplo, desenvolveram técnicas de manipulação de metais e embalsamento de corpos, e que mais tarde foi associado aos conhecimentos greco-romanos e árabes, até chegar na Europa. Sendo assim, a alquimia foi precursora da química e da medicina. Ao contrário do que é divulgado, a alquimia era praticada por vários membros da Igreja Católica, inclusive o Papa João XXII. Havia estudado alquimia antes de sua ordenação sacerdotal, e em 1317 lançou-se um decreto papal que condenava os falsos alquimistas que enganavam a população. Por isso, a fim de preservar e assegurar os conhecimentos alquímicos, os alquimistas começaram a dificultar a linguagem da qual utilizavam, para assim garantir que as informações fossem bem utilizadas. Criaram-se símbolos e termos que estariam acessíveis apenas aos iniciados, tornando assim a prática da alquimia cada vez mais secreta. Com a implantação do Tribunal do Santo Ofício, conhecido como a Inquisição, acabou que em certas regiões da Alemanha, Suíça, França e Espanha, a alquimia passou a ser confundida com práticas obscuras pela Igreja Católica. Inúmeras perseguições e condenações ocorreram a vários sábios que apenas investigavam os elementos químicos, e nessa altura os alquimistas foram excomungados, presos e queimados em fogueiras. A alquimia não teve importância só na ciência. Cientistas acreditam que seus objetivos iam muito além do caráter científico e que a alquimia foi importante para a transmutação de valores e crescimento espiritual em harmonia com a natureza. Na China, as investigações de alquimistas levaram ao domínio de muitas técnicas de metalurgia e à descoberta da pólvora. Sendo assim, percebe-se que a busca dos alquimistas estavam concentradas em desvendar os mistérios associados à alma humana e à sua complexa existência, demonstrando que a alquimia foi muito importante para o desenvolvimento intelectual e uma grande etapa para a evolução humana. Influenciou o mundo como ele é hoje. Seus principais objetivos. Entre os objetivos principais, falaremos dos 3 principais objetivos, que com certeza são os que mais se destacam quando a gente pensa ou pesquisa sobre a alquimia. 1. Transmutação. De cara, podemos falar que na alquimia esse foi o principal objetivo, a transmutação, que significa em transformar alguma coisa em outra coisa, como por exemplo, transformar a partícula de hidrogênio do Sol em hélio. Esse processo é conhecido como fusão nuclear. Esse é um ótimo exemplo, pois podemos ver claramente que houve uma mudança de alguma coisa para outra. Relacionando isso com a alquimia, que acreditava que tudo se transforma, eles tinham a intenção de transformar metais comuns como chumbo e cobre em ouro, assim adquirindo o ápice de um metal, que seria o próprio ouro, o auge de um metal. Para isso, eles iam em busca de encontrar ou descobrir a pedra filosofal, que não precisaria de uma equivalência para criar um certo elemento. Ela consistia em uma combinação dos 4 elementos fundamentais da natureza: terra, o ar, a água e o fogo, podendo transformar qualquer coisa em metais em ouro. 2. Transcendência. Tinham como objetivo descobrir um Ezeli capaz de conduzir a humanidade para a imortalidade e criar uma substância capaz de curar todas as doenças.
Isso despertou até mesmo a curiosidade de Isaac Newton, que além de tentar criar a pedra filosofal, também tentou criar o Ezeli, capaz de fazer com que humanos não envelhecessem. 3. Homúnculos, que do latim significa pequeno homem, tinham como objetivo de criar seres humanos artificiais. Alguns dos alquimistas que tentaram criar esses seres humanos artificiais tinham métodos um tanto quanto estranhos, como criar uma criatura a partir do sêmen humano, esterco de cavalo e um gargalo com a temperatura elevada, tudo isso durante 40 dias, e assim criando uma mini criatura humana. Existem também vários outros experimentos bizarros, com um ovo de galinha em sêmen humano e sangue de menstruação. Principais alquimistas: Maria, a judia, viveu na Grécia Antiga, mais ou menos 273 anos antes de Cristo. Considerada a primeira alquimista do Ocidente, Maria nunca teve um documento ou livro próprio dela descoberto. Porém, muitos contam e dão crédito a ela em várias descobertas, como o ácido clorídrico, produção de sulfeto de prata, que é um ouro falsificado, barril e banho a vapor para aquecimento lento e gradual dos seus experimentos, que ficou conhecido como banho-maria, além de criar equipamentos de destilação. Nicolas Flamel, nascido em 1340, foi um escrivão e copista, talvez sendo um dos alquimistas mais famosos, já que é tido como criador da pedra filosofal em uma lenda, e sendo referência nos filmes do Harry Potter, como um bruxo e criador da tão famosa pedra. Paracelso, nascido por volta de 1493, foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista, e teve como criação do nome do elemento zinco, sendo considerado o reformulador do medicamento e fundador da bioquímica e toxicologia. Existem muitos outros alquimistas que foram importantes para diversas descobertas em diferentes tipos de áreas, porém é difícil citar e falar um pouco sobre todos, mas entre outros alquimistas foram Hermes Trismegisto, Catarina Esposa, Glagiostro, Fulcanelli, Marie Meldracht, Eugênio Leão Conciliete e entre outros. Acredite, os alquimistas contribuíram muito para a ciência, principalmente para a química, sendo a porta principal dessa matéria, que mostra que tudo se transforma e nada se destrói. Sigam a gente em nossas redes sociais, se inscrevam no canal e deixe seu comentário no vídeo. E até a próxima.